Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, referentes a características, do lubrificantes, a parte de lubrificação. E aí vamos para a análise de uma questão, questão aí muito aplicada em concurso, características de lubrificação para alta velocidade e baixa carga. Então basicamente aqui a pergunta, qual dos seguintes métodos de lubrificação é mais adequado para aplicação de alta velocidade e baixa carga em equipamentos industriais? E aqui a gente tem 5 tipos de lubrificação para a gente analisar, e chegar aí a esse conceito. Aí no caso, já indo para a resposta correta, que seria exatamente a lubrificação por pulverização. Ou seja, você tem característica de alta velocidade e baixa carga. Então nesse caso aí, normalmente para equipamentos que não são de grande porte. Esse tipo de lubrificação, ele ocorre obviamente nos pontos de fricção, e normalmente utilizando lá a base de ar comprimido. Então você tem essa questão da distribuição uniforme, e acaba tendo um consumo mais baixo aí do lubrificante, haja vista a pouca carga ali aplicada. Então você não corre o risco de criar nenhum atrito excessivo, por causa do lubrificante mais espesso ou coisa do tipo. Então nesse caso aqui, a resposta já é a lubrificação por pulverização. Seria a resposta correta. Agora, as outras lubrificações existem também. A lubrificação por imersão, ela é muito comum quando você tem equipamentos submersos, o qual você tem um reservatório de óleo. Então, nesse caso aí, a gente tem aquela questão da lubrificação constante. Então, normalmente você vai ter ali uma baixa carga também ali aplicado. Melhor, uma alta carga normalmente ali mais aplicado, e o cuidado é exatamente para não ter o excesso ali na aplicação. O gotejamento também, a letra B, que é muito comum, ou seja, o lubrificante ele é gotejado especificamente nos pontos ali de fricção. Normalmente você tem lá uma questão do mancal, tal, e aí nesse caso, basicamente quando você precisa ter um controle maior, ali da aplicação, e também normalmente para altas velocidades. E aí as últimas duas, lubrificação por óleo pesado, ou seja, quando fala de óleo pesado a gente está falando de óleos mais viscosos, cargas mais pesadas, e normalmente não se tem uma aplicação ali para rotação elevada, para exatamente não gerar o atrito, que seria resistência ali ao movimento. E o último, um dos mais populares, que é a lubrificação por graxa. E aí nesse caso a gente está falando de lubrificante espessante, ou seja, óleos espessantes, nesse caso aí gerando exatamente esse elemento mais pastoso. Então você tem uma lubrificação mais duradoura, obviamente com o lubrificante líquido, só que aí você tem que tomar cuidado, porque normalmente não é aplicado ali para altas velocidades, exatamente para não gerar esse atrito. Então tem uma resistência boa também ali, a característica de temperatura, mas existem algumas limitações. Inclusive quando você vai para a parte de rolamentos, que vai ser lubrificação por graxa, normalmente são graxas especiais, com a série de aditivos, para poder não causar nenhum dano ali à aplicação dos rolamentos. Tá bom? Então basicamente aqui é a resposta correta, alternativa C, já que a gente está falando de alta velocidade e baixa carga, tá bom? Então é isso, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de características de lubrificantes, parte de lubrificação. E aqui a gente tem mais uma pergunta para analisar, Qual dos seguintes aditivos é comumente utilizado para melhorar a capacidade de extrema pressão de um lubrificante industrial? Então, extrema pressão a gente está falando de características de cargas, o qual vai gerar ali um coeficiente de atrito elevado, exatamente pela carga ali aplicada. E aí nesse caso, na parte que vem a gerar o atrito, existem algumas características para você não ter o destacamento do lubrificante e perder característica aplicada ali o fluxo, exatamente para diminuir o atrito, e não gerar nenhum espessamento, alguma característica, inclusive devido à alta pressão, que possa danificar o elemento ali em contato. E aí nesse caso, parece até uma pegadinha, mas tem aqui o aditivo de extrema pressão, que é de fato a resposta correta.
né? Então essa daí é a resposta correta, mas, né, vale a pena explicar, né? No caso, quando a gente fala de aditivo de extrema pressão, a gente está falando exatamente para proteger essa superfície. Esse tipo de aditivo vai fazer com que se tenha essa característica de película, né, superficial, se mantendo mesmo com essa alta pressão, né? Normalmente esses lubrificantes com esse tipo de aditivos são lubrificantes mais caros, né? E, exemplo, características ligadas à parte de mecanismo, né, deslizamento, né, próprio elemento também como engrenagem, rolamento, você tem esse tipo de aplicação, né, então você acaba tendo essa característica de suporte à carga, né. E existem os outros aditivos aí também aplicados, né, a parte de antioxidante, né, ou seja, você está falando de antioxidante referente à característica do óleo lubrificante, né, reagindo ali para a questão de contaminantes, né, ou seja, você acaba tendo uma vida útil maior para essa característica, né, quando ele tem lá a indicação de um antioxidante. O segundo também é muito procurado, né, exatamente quando você tem a possibilidade da formação de bolhas, essas bolhas elas possam prejudicar ali o desempenho do equipamento, né, já que uma bolha em um sistema lubrificado, principalmente sistemas confinados, né, você vai ter ali pode ter uma ação de pressão e aquela bolha vai se tornar agressiva ali ao sistema, né? Então, nesse caso, quando se utiliza esse tipo de reagente, né, antiespumante, é exatamente para impedir, né, ou reduzir pelo menos, né, essa questão da espuma, que seriam as bolhas ali no processo. Redutor de fricção, né, ou seja, é um que tem muito, ele é muito utilizado com foco ali para redução de desgaste, né, superficial. É muito comum utilizar para proteção de máquinas, a questão de maresia, né, para que você tenha ali um limite de película, né, específico, né, e esse AD é bem interessante, né, AD é bem interessante. Eu fiz até fiz uma análise referente a esse tipo de característica há um tempo atrás, né, e aí você tem a questão da aderência do lubrificante à superfície metálica, né. Muita gente, agente de adesividade, o que vai representar? A característica é exatamente essa: melhorar a aderência do lubrificante à superfície metálica, né? Ou seja, garantindo a lubrificação homogênea, né? E de fato mantendo, mesmo com características de alta carga ou velocidade, o lubrificante ele se mantendo constante, ali a característica da peça. Que aí você tem duas situações: a questão de inclinação e elementos rotativos, né? O qual você pode ter o lubrificante ele se dispersando e não atingindo superfícies específicas ali ao contato de atrito ou proteção, né? Então os agentes de adesividade eles fazem com que se tenha aí meio que um bloqueio ali nessa característica de escoamento do lubrificante, né? Fazendo com que ele se torne ali homogêneo. Bom, a resposta aqui dessa questão está aqui: aditivos de extrema pressão, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar começando uma série de vídeos, né, ligado à parte de tolerância geométrica, né? Então hoje a gente vai fazer uma pequena introdução referente a essa necessidade, né, no campo principalmente industrial, né, o qual leva em consideração análise de superfícies, né, com base em planos bidimensional ou tridimensional, né. A gente é muito comum, né, na nossa vivência a gente trabalhar com elementos de medição direta, como régua, goniômetro, trena, paquímetro, micrômetro, até, por exemplo, máquinas de medição tridimensional também, né? Você consegue ter essas relações de valores direto, mas existe necessidade muitas vezes de se ter, né, a execução de medições que levem em consideração características que vão além da questão direta, né, do mensurando, né? Exemplo, como é que eu vou garantir que dois elementos eles estão paralelos, né? Como é que eu vou garantir que exatamente dois elementos, como essas linhas aqui azuis, elas estão paralelas, né? Eu poderia simplesmente colocar aqui uma tolerância, aqui colocar aqui um valor aqui de 30 mais 0,02,
Será que eu vou garantir que em toda a extensão dessa peça aqui ela vai realmente estar com esse valor de 30 mais ou menos, 30 mais 2 centésimos? Já que a gente está levando em consideração o comprimento aqui, né, eu posso medir nesse ponto aqui, posso medir aqui nesse ponto e encontrar o resultado, vou colocar aqui de 30,00, né? Então, chamar aqui de ponto 1. Né? Posso medir aqui nesse ponto 1 aqui e está com esse valor. Né? E posso medir aqui no ponto 2 e ele está com um valor de 30,02. Né? Ou seja, esse ponto 2 aqui, ele também está dentro da tolerância que está aqui indicada de 30 mais 2 centésimos. Né? Então, 30 milímetros a 30,02 está correto. Agora, o que é que está indicando aqui? Que o elemento não está paralelo. Porque se ele tivesse paralelo, vamos chamar de 100% paralelo, esse valor inicial que a gente mediu de 30 milímetros, ele deveria se manter em toda extensão. E não é o que está ocorrendo, né? Ou seja, em um ponto ele está variando, ele está com 30 e no outro ponto ele está com 30,02. Então o que é que isso aparentemente indica? Que esse elemento ele está com ângulo, né? Ou seja, ele não está 100% paralelo, ou seja, ele está abrindo. Né? Então, ou será que é somente nesse ponto aqui que está com 30,02? Será que ele vem se mantendo paralelo em toda extensão e quando chega aqui está com 30,02? Né? Então, qual é o plano de medição que eu vou ter para esse elemento? Né? Então, alguns elementos mecânicos eles não permitem certo tipo de variação. Né? E aí é onde entra a questão justamente da tolerância geométrica. Né? Então, a gente vai estar trabalhando aí com os diversos tipos de medição referente à tolerância geométrica. Né? Linearidade, planicidade, perpendicularidade, cilindricidade. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com todos esses daí, identificando como é que funciona, né, esses tipos de medição, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!